Oi, como vai você? Tudo bem? Muitas vezes a gente saúda os irmãos e as irmãs repetindo aquilo que São Francisco falava. Falava assim, paz e bem. O pessoal da renovação carismática fala o quê? Paz de Jesus. Nossos irmãos evangélicos, paz do Senhor. Vamos aprender um pouquinho como é na Igreja Ortodoxa. Hoje eu vou ensinar para você como é que é a saudação na Igreja Ortodoxa. 3 dedos, ó. Você vai pegar 3 dedos, significando Pai, Filho e Espírito Santo. Vai fazer assim o sinal aqui na testa, lá embaixo na barriga para se formar a cruz, aqui e aqui. E vai dizer assim, ó. Cristo está entre nós. Essa é a saudação ortodoxa, senhor. Cristo está entre nós. E você tem visto que eu estou usando aqui um negócio aqui, né? Na igreja tradicional ocidental fala-se solidel. Na igreja ortodoxa se chama camelauco. Então estou usando um camelauco que simboliza que eu sou um sacerdote ortodoxo que celebra a divina liturgia. Eu gostaria de falar com você um pouquinho, nas vésperas aí da nossa missa, sobre a unidade. São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 12 a 27, vai ser o nosso primeiro texto que a gente vai conversar com você. Porque São Paulo fala que Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, fala São Paulo, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nos foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, de São Paulo, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas, digamos. Não precisam, foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte deste corpo. Paulo escreve para uma igreja em Corinto que era cheia de dons, mas terrivelmente dividida por status e preferências. Qual que é o pulo do gato teológico nisso? No versículo 26 nós lemos, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se uma igreja na sua cidade está sofrendo perseguição ou dificuldades, ou desrespeito ou indiferença, são pecados contra o corpo. Perseguição é pecado contra o corpo. O respeito mútuo, sabe, nasce do entendimento de que não somos concorrentes. Olha, não somos concorrentes.
Não precisamos de ter medo do irmão daquela igreja de lá, ou preocupação com o irmão da outra igreja, ou ficar sem dormir por causa que um outro irmão vai fazer alguma coisa. Não somos concorrentes, nós somos assim, somos complementares. A gente se junta, um precisa do outro. Deus colocou cada membro do corpo como lhe aprouve. Questionar a existência ou estilo de outra igreja, fiel à Bíblia, é, em última análise, sabe, questionar a soberania de Deus na distribuição dos seus servos. E aí tem a humildade de esvaziar-se. Eu pego a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 1 a 8, que diz assim, que é o famoso hino de Kenosis, né? O esvaziamento do Cristo. Para respeitar outra igreja, precisamos da mente de Cristo. Kenosis. Paulo pede que os filipenses tenham o mesmo sentimento. Isso não significa pensar igual sobre tudo, mas ter a mesma disposição de servir. O respeito mútuo entre as igrejas exige, sabe, que respeitemos uns aos outros e respeitemos os superiores a nós mesmos. Isso significa olhar para o trabalho de outra denominação. Deixa eu acender aqui a luz que eu esqueci, ó. Vai melhorar aí, ó. Olhar para o trabalho de outra denominação e procurar o que eles fazem de bom para aprender com eles. Olhar lá para aquela igreja evangélica. Aquela Assembleia de Deus, por que tanta gente vai lá? O que eles fazem de bom que eu posso também fazer? Sabe? E procurar, como eu estou dizendo. Ver o que eles aprendem e o que fazem de bom, aprender com eles, em vez de focar apenas nos erros para criticá-los. Se Cristo, sendo Deus, se humilhou, por que nós, líderes e membros, nos sentiremos superiores aos outros cristãos? Não somos superiores. Nós precisamos ter o vínculo da paz. Se você pegar também, olha, eu estou citando bastante a Bíblia, se você pegar Efésios 4, de 1 a 6, eu posso dizer, talvez esse seja o texto mais estrutural sobre este tema que eu estou falando. Paulo usa a palavra esforçando-vos. A palavra-chave desse texto no grego, o termo para esforçando-vos é esposdazo. Implica uma pressa diligente, um esforço máximo. A unidade e o respeito não acontecem por acaso. Eles exigem trabalho duro. E aí São Paulo ele vai listar, se você olhar na carta, ele vai listar 7 pilares da unidade. Veja se o seu pastor, se o seu líder religioso está dentro desses pilares. Paulo vai listar o que nos une acima de qualquer placa, acima de qualquer igreja. Olha só o que Paulo fala. Um só corpo, primeira coisa. Segundo, um só espírito. Terceiro, uma só esperança. Quarto, um só Senhor. Quinto, uma só fé. Sexto, um só batismo. E sétimo, um só Deus e Pai. Acho que eu não esqueci nada, né? Se compartilharmos como líderes esses 7 fundamentos, as nossas diferenças de liturgia, instrumentos, roupas, horários, tornam-se pequenas demais para justificar qualquer falta de respeito. E por último tem o Salmo 133. Me dá uma saudade quando a gente cantava esse salmo no seminário, quando eu fiz seminário, que é o fruto do testemunho, o Salmo 133. Vendo esses 7 pilares de Paulo, esse clássico Salmo 133 ganha uma nova vida quando ele é bem explicado. A imagem, sabe, do óleo, que a gente cantava assim, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. E aí continua, maravilhoso estar com os irmãos, maravilhoso estar com os irmãos. Desculpa ser meio desafinado, mas é assim. Então o texto compara a união ao óleo.
O óleo precioso sobre a cabeça de Arão, o óleo na Bíblia que simboliza o Espírito Santo. O óleo que desce a cabeça de Arão e pega sobre a barba dele. Preste atenção você, líder religioso. Preste atenção você que se diz tão de fé. Onde há respeito e união, o Espírito Santo tem liberdade para agir. Se há respeito e união, o Espírito Santo age. A unção, sabe, que muitas igrejas buscam individualmente, muitas vezes está retida porque falta o ambiente de amor fraternal. O versículo final do Salmo 33 é categórico. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há respeito e união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Agora eu digo para você uma coisa muito séria. Onde há divisão e desrespeito, o ambiente é de morte espiritual. Entendeu isso? Então vamos rezar. Reza comigo. Vamos pedir ao Senhor pela unidade dos cristãos, para que todos sejam um como Jesus pedia. Pai Celeste, Deus de toda consolação, de harmonia, nesta hora nós nos rendemos à Tua Palavra. Confessamos que por muitas vezes permitimos que as barreiras denominacionais, as placas de igreja, orgulho de nossos próprios métodos e a frieza do nosso coração os afastassem de nossos irmãos em Cristo. Senhor, perdoa-nos por cada vez que olhamos com julgamento para outra comunidade que confessa o Teu nome. Pai, pedimos que o Senhor gere em nós um profundo respeito mútuo. Que a Tua igreja não seja vista pelo mundo como um exército dividido, mas como um corpo vivo, onde cada parte, por mais diferente que seja, é essencial para o funcionamento do todo. Derrama sobre nós o óleo da unção do Salmo 133. Que a harmonia entre os cristãos seja como orvalho que traz vida e refrigério. Quebra, Senhor, todo espírito de competição, toda inveja ministerial e todo discurso de ódio ou exclusivismo que não venha de Ti. Senhor Jesus, cumpra em nós a Tua oração sacerdotal, que eles sejam um e que a nossa unidade seja o maior argumento do evangelismo. Sabe, o maior argumento que esse mundo já viu. Que as pessoas olhem para o nosso respeito um com os outros e digam: verdadeiramente Deus está entre eles. Espírito Santo, ensina-nos a guardar o vínculo da paz e que o nosso coração esteja pronto para estender a mão, para cooperar e para amar aqueles que, embora não usem a nossa placa, o nosso título, carregam o mesmo selo da Tua salvação. Pela glória do Teu nome, Teu santo nome, pela expansão do Teu reino, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. E fica aí o convite, estamos no meio da semana, fica aí o convite. Se você sente, o Espírito Santo fala forte no teu coração, para você ir participar e buscar esse mesmo Espírito, receber a comunhão. Aliás, dentro da Igreja Ortodoxa, todos são convidados a comungar, não tem nada que te impeça de comungar. Todos são convidados a receber o corpo e o sangue do Cristo. Porque a gente acredita naquilo que Jesus disse na última ceia: tomai e comei todos vós. Se você sente no teu coração, não importa o que vão falar, porque essa semana vão falar muito.
O demônio vai usar de muitos meios para impedir que você vá na igreja, vá na nossa Divina Liturgia, domingo às 4 da tarde lá no Comercial. Mas esteja conosco, porque Cristo está entre nós. Domingo, 4 da tarde, no Comercial. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Fiquem na paz, porque o Senhor ressuscitou. Amém.